Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Me deem um retorno aí, se o áudio tá legal. O vídeo, hoje a gente tá aqui com um cenário diferente. Tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Não tô tendo retorno. Tá ótimo? Ah, então tá. Vocês demoraram a falar, eu já achei que tava ruim. Que eu tô aqui com a internet aqui. Para quem me acompanha, eu não tô no meu ambiente, né? Onde eu costumo fazer as lives, nem as aulas. Eu tô em viagem. Vim viajando aqui a trabalho, tô em Brasília. Mas como a gente já tinha definido aí a live e o pessoal escolheu a gente fazer aí a live com o tema de crimes hediondos, eu entrei aqui. Qualquer problema vocês me relatem, tá bom? Bom, eu vou começar. A gente vai tratar aqui dos principais temas que se referem à lei de crimes hediondos, né? A lei de crimes hediondos é a lei 8.072/90. O pessoal tá entrando aí ainda. Vamos falar de crime hediondo, pessoal. Super importante esse nosso café com direito de hoje, porque esse tema cai muito em prova. Isso aí, Priscila. Além de cair muito em prova, tanto prova de OAB, tá, gente, quanto prova de concurso, a gente ainda tem, né, quem tá aí na prática criminal, né, quem já atua na advocacia criminal, sabe da importância do tema, da relevância do tema no dia a dia do advogado. E o pacote anticrime, ele trouxe algumas modificações importantes para em relação aos crimes hediondos, né? Ele alterou algumas questões e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. É claro que a gente não tem a intenção aqui, pessoal, de esgotar o tema, tá? Mas a gente aqui, quando traz a reflexão no Café com Direito, é para que cause em vocês, na verdade, uma curiosidade, né, da pesquisa, do estudo em relação ao tema, tá bom? E aí, a lei dos crimes hediondos, para a gente iniciar o nosso estudo, já falei, mas tinha gente que não estava aí, é a lei 8.072/90. E antes de eu começar a tratar da lei dos crimes hediondos em si, né, e a gente vai começar a falar sobre os artigos, eu preciso que vocês entendam que a lei dos crimes hediondos, ela nasce no nosso ordenamento jurídico a partir de um mandamento constitucional. O que acontece? A Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 43, ela trouxe um mandamento constitucional dizendo que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí ela cita, o próprio artigo 5º da Constituição traz a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Ou seja, a Constituição de 88, ela traz um mandamento onde ela diz que em relação a alguns crimes existe umas proibições, né? Só que ao mesmo tempo a Constituição Federal, ela deixa para o nosso legislador infraconstitucional um mandamento, tá? Por isso que a gente chama de mandamento constitucional de criminalização, porque a Constituição deixa a cargo do nosso legislador infraconstitucional o quê? Dizer o que é o crime hediondo.
E aí, quando a Constituição faz isso, ela, nesse mandamento constitucional, ela já diz as restrições que ela quer que esse tipo de crime tenha, né? Que ele seja considerado mais gravoso, sendo ali a pessoa que pratica algum desses crimes punida de forma diferente, porém ela deixa para nosso legislador infraconstitucional dizer exatamente o que é crime hediondo. E aí, quanto a isso, é importante que vocês tenham em mente que a Lei 8.072/90, ela é uma lei que vai cumprir esse mandado constitucional de criminalização, que está lá no artigo 5º, inciso 43, e ela vai trazer na lei o que é considerado hediondo no nosso ordenamento jurídico. Então, o artigo 1º, pessoal, da Lei 8.072/90 vai trazer um rol de crimes considerados hediondos no nosso ordenamento jurídico, respeitando e cumprindo aquilo que diz a nossa Constituição. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o que é considerado um crime hediondo? O nosso ordenamento jurídico, ele adota o sistema legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente aquilo que estiver considerado como hediondo na lei poderá ser punido na forma daquilo que prevê esse mandado de criminalização que vem da Constituição. Ou seja, um crime hediondo, pessoal, é um crime mais grave. A gente pode chamar de hediondo um crime onde ele causa ali certa repugnância, tá? Da sociedade. É um crime que a gente pode dizer que ele causa repulsa. Só que quando eu falo desse tipo de repulsa que causa indignação social, eu não posso levar isso para o lado do subjetivismo. O que é o subjetivismo? O que é repugnante para mim pode não ser, por exemplo, para o juiz que vai analisar o caso concreto. Pode ser para o Ministério Público e pode não ser para a Defensoria Pública, por exemplo. Então, o que adotou o nosso ordenamento jurídico? O sistema legal, ou seja, será considerado hediondo os crimes que estiverem taxativamente previstos no artigo 1º da Lei 8.072. Então, no nosso sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, será considerado hediondo os crimes previstos no artigo 1º da lei. E eles são taxativamente previstos, eles não dão brecha para interpretações extensivas, mesmo porque, pelo princípio da legalidade, não seria possível a gente estender, né, o entendimento ali, a compreensão da norma para abarcar, né, crimes ou conceitos que não estiverem expressos nela. Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber. Crime hediondo no nosso ordenamento jurídico, por adotarmos o sistema legal, são todos aqueles previstos no artigo 1º da lei de forma taxativa, ok? Não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo, ok? Então, para que um crime seja considerado hediondo, ele tem que estar incluído nesse artigo 1º. Beleza, já entendi isso. Um outro detalhe. A lei, no artigo 1º, ela deixa claro que tanto crimes consumados quanto tentados, se forem os tipos legais que estão aqui previstos nesse rol taxativo do artigo 1º, serão considerados hediondos, consumados ou tentados, repito. E aí, gente, como eu falei, a gente está aqui tratando da lei de crimes hediondos e seria impossível a gente aqui no Café com Direito, né, que se presta a gente fazer uma reflexão sobre a lei, falar de todos os tipos penais. São vários incisos que estão ali. Aí a gente tem vários incisos, inclusive, e aí eu chamo a sua atenção para a importância de você ler o artigo 1º, tá? Principalmente se você estiver aí para fazer uma prova da OAB, ou se você estiver prestando concurso, ou mesmo iniciando a sua advocacia.
o pacote anticrime fez alterações muito importantes na lei de crime hediondos, assim como outras legislações. Os crimes que estão aqui previstos, inclusive a gente teve uma modificação recente em 2022 referente ao homicídio, que está no artigo, no inciso 1, que você precisa saber. Por ser um rol taxativo, você não tem outra forma de descrever o que é um crime hediondo, senão sabendo exatamente o que está nesse artigo 1º, ok? E você vai ver aí que são vários os crimes, tá? Alguns deles a gente tem críticas severas, porque, por exemplo, o nosso legislador cita, né, que o furto, quando você usa ali artigo explosivo, ele é um crime hediondo, mas ele não traz essa mesma previsão em relação ao crime de roubo. E aí já houve uma discussão se poderia ali abranger, né, o crime de roubo usando o artefato explosivo. A resposta é não. Por que não? Porque nós adotamos o sistema legal, porque somente será considerado hediondo o que tiver lá expresso. Então a primeira coisa que eu vou deixar para vocês aqui, tá? E quem tiver dúvida pode me mandar, não tem problema nenhum. É que você precisa saber o artigo 1º dessa lei, tá? Ele é de suma importância, você não tem como ir para sua prova sem saber. E aí, sobre o homicídio, eu preciso fazer um apontamento aqui importante que muita gente fica com dúvida, que é o homicídio simples, pessoal, ele não é um crime hediondo, ok? Você pegando o artigo 1º aí, inciso 1, inciso 1A, você vai verificar que a lei trata de crime. Artigo Raíssa, tá me perguntando, gente. É o artigo 1º, Raíssa, da lei 8.072/90, é a lei dos crimes hediondos, ok? Bom, então eu tô dizendo que esse rol é taxativo e a gente tem no inciso 1 aí da lei o homicídio simples, vai cair lá na tua prova. Todo homicídio é considerado crime hediondo? Não. Os homicídios considerados hediondos são os homicídios qualificados, estão expressos no inciso 1, e o homicídio, que aí ele pode até ser simples, mas quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E sobre o que é um grupo de extermínio, ação típica de grupo de extermínio, eu vou ter que abrir aqui uma possibilidade da gente falar um pouco sobre isso, porque um grupo de extermínio, já de início a gente olha para essa expressão e verifica a necessidade de quê? De um conjunto de pessoas, né? A gente só fala em grupo se tiver conjunto de pessoas. Então, a gente verifica necessariamente, quando a gente fala em ação típica de grupo de extermínio, um concurso necessário de pessoas. Quantas pessoas? Isso é muito importante. 3 ou mais pessoas. Então, é um mínimo de 3 pessoas para configurar o grupo de extermínio, ok? E aí, você começa a se perguntar, né? As 3 pessoas precisam estar diretamente envolvidas? Não. Quando a gente fala de grupo de extermínio, a execução direta pode ter sido feita por uma pessoa, pode ter um mandante e alguém que esteja colaborando. A gente está falando de uma reunião de pessoas, tá? Que estão ali 3 ou mais pessoas reunidas, por isso que é o grupo, para matar outras pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é a possibilidade de um homicídio, né? Ali, um matar alguém simples, ser configurado como crime hediondo é se esse homicídio for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, tá? E aí o próprio inciso 1 diz, ainda que cometido por um só agente. Por quê? Porque pode ter só um agente executando diretamente aquela ação. Porém, a atividade de grupo de extermínio
pressupõe outras pessoas envolvidas, como, por exemplo, um mandante, outras pessoas participando. O grupo de extermínio, ele tem concurso necessário, tá? E aí, os homicídios qualificados, você vai olhar aí, são aqueles previstos no artigo 121, parágrafo 2º. E aí pode-se incluir o feminicídio, já que o feminicídio está lá entre esses artigos previstos aí no inciso 1 do artigo 1º, ok? Gente, você vai aí continuar a sua análise. Outro detalhe sobre o crime de homicídio, tá? Um homicídio qualificado privilegiado. Existe essa possibilidade? Sim. O homicídio pode ter uma qualificadora de ordem objetiva, que diga respeito ali ao modo como aquela pessoa matou, vamos dizer, uma asfixia, ok? Que é um meio ali cruel, que qualifica o homicídio, e ao mesmo tempo ele pode ter ali um relevante valor moral que motivou. É possível, então, o homicídio qualificado ser ao mesmo tempo privilegiado. Ok. Mas a pergunta é, esse homicídio qualificado, né, por esse meio cruel, que está considerado hediondo, que é ao mesmo tempo privilegiado, poderia ser considerado um crime hediondo? E aí a gente, apesar de ter uma divergência doutrinária, tá, prevalece o entendimento de que não, por não estar taxativamente previsto no rol dos crimes hediondos, um homicídio qualificado, privilegiado, ele não pode ser considerado hediondo. Isso é muitas vezes questão de prova, tá? Tanto de concurso quanto de OAB. Beleza, aí eu não vou aqui fazer apontamentos sobre todos, tá, gente? Os crimes que estão aqui, peço a vocês que leiam, como eu disse, mas eu vou aqui falar de alguns crimes que eu acho e de alguns apontamentos que a gente precisa prestar muita atenção. E aí, deixando o rol que você já sabe que é taxativo e que se não tiver ali expresso, você não pode simplesmente pelo entendimento nem do Ministério Público, nem do magistrado, conceituar um crime como hediondo, enquadrar um crime como hediondo, você já sabe que tem que usar o critério legal. A gente vai agora analisar uma coisa muito importante. O inciso 9 da Lei dos Crimes Hediondos, ele foi alterado e incluído pelo pacote anticrime. E esse inciso 9, ele vai causar aí certa estranheza. Por quê? Porque o pacote anticrime, ele veio rotulando como crime hediondo o crime de furto, prestem atenção, furto, 155, qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Acontece que o inciso 9 fala de furto. Ele não traz o crime de roubo nessa mesma circunstância. Qual circunstância? Roubo com o uso de explosivo ou artefato análogo. E aí, o que é mais grave, gente? O furto ou o roubo? Quando a gente olha para o artigo 155 e para o 157, fica claro para a gente que o crime de furto é menos grave, inclusive a pena, do que o crime de roubo. Sim, acontece que o nosso legislador, ele não incluiu o roubo, ele só incluiu o furto. E nós não podemos esquecer que o nosso sistema é o sistema legal e por isso nós não vamos poder considerar o crime de roubo nessas mesmas circunstâncias hediondos também. Gente, grava isso, porque isso pode ser motivo de confusão em prova e você tem que ter em mente o tempo todo que o critério é legal se não está lá expressamente previsto. Não cabe a ninguém estender o conceito
tá? Do que é crime hediondo. Então, críticas a gente encontra o tempo todo. Na verdade, não faz sentido essa alteração sem incluir o roubo, somente considerando o furto, mas foi o que fez o pacote anticrime, foi o que fez o legislador e é o que está aí na nossa legislação, ok? Bom, temos também, interessante, isso já tem também previsão no pacote anticrime, que está no inciso 3, que é o crime de comércio ilegal de armas de fogo, tá? E aí aqui ele também foi incluído, tá? Pelo pacote anticrime. Na verdade, o inciso 2, tá, gente? Ele traz o crime de posse, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, não fala das armas de uso restrito, só fala de uso proibido e a gente não pode alargar a norma. Da mesma forma, quando no inciso 3, o nosso legislador, você acompanhando aí comigo, hein, gente? Senão você vai ficar perdidão aí no bailão. Olha só, o crime de comércio ilegal de armas de fogo. Quando ele está falando do crime de comércio ilegal de arma de fogo, ele não está abrangendo munição e nem acessório. Então, se cai lá na tua prova, o crime de comércio ilegal de acessório para arma de fogo é considerado hediondo? Não. O crime de comércio ilegal de munição de arma de fogo é considerado hediondo? Não. Ok? Da mesma forma, o crime de posse ou porte de arma de fogo, que está no inciso 2, também não está abrangendo acessório nem munição e só fala de você estar com posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Então, crime hediondo é crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Uso restrito não está abrangido, munição não está aí e outra coisa também não está abrangendo acessórios de armas de fogo de uso proibido. É somente a arma, ok? Gente, atentem-se a isso. Eu tô aqui falando os principais, tá? Mas você precisa ter conhecimento de todo o rol do artigo 1º. Atente-se também, a gente tem aí no inciso 4 também incluído pelo pacote anticrime, e aí, gente, vocês vão conseguir visualizar com mais clareza o que eu tô dizendo. O inciso 4, ele trata do crime, considera, né, hediondo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, e aqui o legislador trouxe arma de fogo, acessório ou munição. Isso aqui também foi incluído pelo pacote anticrime, e aqui no inciso 4, o nosso legislador, aí sim, trouxe expresso arma de fogo, acessório e munição. Não vá errar uma coisa dessa. O inciso 2 e o inciso 3 não abarca acessório e munição dessas armas, ok? Muito importante isso aqui. Isso é relativamente novo, porque isso aqui foi trazido pelo pacote anticrime, tá? Então, presta atenção. Outro detalhe importante. Todo mundo cai nessa pegadinha. Crime de organização criminosa é considerado hediondo? Depende. O crime de organização criminosa por si só, ele não é um crime hediondo. Mas se o crime de organização criminosa for para a prática de crimes considerados hediondos, aí sim, aí ele será considerado um crime hediondo. Então, quando você for responder uma pergunta, se for uma pergunta objetiva, o crime de organização criminosa é considerado hediondo, certo ou errado? Errado. Agora, se você tiver numa questão, por exemplo, subjetiva, aí você pode dizer que o crime de organização criminosa por si só não é hediondo. Mas ele poderá ser considerado hediondo se ele for direcionada à prática de um crime considerado
hediondo ou equiparado. Quais são os crimes que a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 43, considerou equiparados a hediondo, gente? Tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, ok? Então, todos esses crimes, na forma do artigo 5º, se submetem a essas mesmas normas. E o artigo 2º da Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, traz isso expresso. E aí, pessoal, outro dispositivo dessa lei, pequenininha, essa lei é muito pequena. Outro dispositivo que você tem que se atentar. Olhe para o artigo 2º da Lei 8.072 e perceba. O artigo 2º diz: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo são, inciso 1, insuscetíveis de, inciso 1, anistia, graça e indulto. Ok. Não pode conceder anistia, graça e indulto para crimes hediondos e equiparados. Repito, quais são os equiparados? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Beleza. Só que aí você precisa, e outra coisa, só para ressaltar, anistia, graça e indulto são considerados causas de extinção da punibilidade lá do artigo 107 do Código Penal. Aquelas causas de extinção de punibilidade previstas no Código Penal, que estão no artigo 107, não são aplicadas para os crimes hediondos e nem para os equiparados, beleza? Sim. Aonde você precisa prestar atenção? Inciso 2. O inciso 2, ele vinha falando do efeito de progressão do regime. Ele veda a progressão de regime, tá aí, vedava, tá, pessoal? A progressão de regime. O que aconteceu com esse parágrafo 2º? Esse parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dele. Ou seja, mesmo crime sendo hediondo ou equiparado, não se pode de forma objetiva vedar a análise objetiva e subjetiva que deve ser feita para saber o regime inicial de cumprimento de pena. E sobre isso você vai anotar a súmula vinculante 26, que vai exatamente explicar que para efeito de progressão de regime, a fixação inicial do regime, presta atenção, ela vai ser de acordo com os critérios objetivos e subjetivos legais. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional você simplesmente afirmar de forma taxativa que se o sujeito praticar um crime hediondo ou equiparado, o regime inicial de pena é o fechado e acabou. Não pode. Por isso você vai ver que isso foi declarado inconstitucional. E você, para analisar o regime de progressão, você precisa analisar a súmula vinculante 26, porque o regime de cumprimento de pena, ele vai necessariamente seguir os artigos 33 e 59 do Código Penal. Anota isso, pessoal. O regime de cumprimento de pena, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, ele deve, em obediência à jurisprudência e súmula vinculante 26, seguir os critérios do artigo 33, combinado com 59 do Código Penal. E ainda, isso aqui você precisa se atentar e ir lá na LEP, ler o artigo 112 da LEP. Traz de forma expressa como será o regime de cumprimento da pena. Artigo 102 da Lei de Execução Penal
vai trazer. Essa modificação veio pelo pacote anticrime também. Então é muito importante que vocês estudem isso. Artigo 112 estão os critérios subjetivos a serem observados no momento de progressão de estabelecimento de regime e de progressão de regime, ainda que estivermos diante de crimes hediondos ou equiparados. Então, se você, diante de uma prova, se deparar com a afirmação de que os crimes hediondos ou equiparados não podem, devem ter, né, o regime inicial fechado de forma taxativa, errado. E você precisa ter em mente a súmula 26, a súmula vinculante 26, ok? Gente, o artigo 112, ele teve uma modificação a partir do pacote anticrime expressiva. Mudou muita coisa sobre os regimes iniciais de cumprimento de pena e também sobre a progressão de regime, ok? Inclusive, vocês precisam ter em mente que existem incisos lá no artigo 112 que vão estabelecer o regime de cumprimento de pena específico para os crimes hediondos ou equiparados, ok? Então, para estabelecer regime inicial de cumprimento de pena e progressão de regime, mesmo para crimes hediondos e equiparados, a gente deve se atentar ao artigo 33 do Código Penal, combinado com o artigo 59, e também se atentar ao artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ok, pessoal? Lá está todas as situações que você deve observar para estabelecimento desse regime, ressaltando que os requisitos do artigo 112, eles são subjetivos e eles cumprem o princípio constitucional de individualização da pena. Você não pode colocar, você precisa analisar circunstâncias judiciais no momento de aplicação, analisar o tipo de regime com base no 33, circunstâncias judiciais com base no 59 e esses requisitos subjetivos do 112 da LEP, ok? Agora, por último, finalizando aqui os principais tópicos da Lei de Crimes Hediondos, anote a súmula 491 do STJ, que vai dizer que é inadmissível a progressão per saltum, é uma expressão em latim, de regime prisional. O que isso quer dizer? A progressão per saltum seria uma possibilidade de um cara que está cumprindo aí um regime fechado, por exemplo, passar direto para o regime aberto. A nossa jurisprudência, ela veda absolutamente essa possibilidade e a súmula 491 do STJ vai trazer essa proibição de progressão de regime per saltum para o nosso ordenamento jurídico. Então, para que alguém progrida de regime, ela precisa passar do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, do semiaberto para o aberto, enfim, tudo dentro daquilo que estabelece a nossa legislação, não podendo pular, saltar. Por isso é chamado de progressão per saltum, porque é como se ele saltasse de um regime de cumprimento mais gravoso para um menos gravoso, para um menos restrito, sem passar ali por cada um deles. Bom, falei que era a última coisa, mas não é. Eu anotei aqui tópicos. Uma última coisa que cai demais em prova, muito, e também vocês podem se deparar com isso na vida prática,
E quem atua na advocacia criminal, gente, sempre aparece muito caso de tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, ele tá lá no parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, parágrafo 4º do artigo 33, né? Crime de tráfico tá no 33 da Lei de Drogas e o privilegiado no parágrafo 4º. E aí, o que cai em prova é se poderia o tráfico privilegiado ser considerado hediondo. E aí, gente, após o pacote anticrime, o nosso legislador deixou expresso, tá? Também na LEP, e aí você anota também para você ler, no parágrafo 5º do artigo 112 da LEP, que não será considerado hediondo e nem equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do 33, ou seja, o tráfico privilegiado. E eu vou dizer mais uma coisa, tá, gente? Não é tecnicamente correto você chamar o parágrafo 4º do artigo 33 de tráfico privilegiado, porque na verdade trata-se de uma causa de diminuição de pena e não de um privilégio. Então, tecnicamente, não é correto você falar assim, mas a gente vê questão de prova tratar desse jeito. No dia a dia da advocacia criminal, o parágrafo 4º do artigo 33 é tratado muitas vezes dessa forma, então você precisa saber do que se trata e você precisa ter certeza que o pacote anticrime deixou expresso na LEP, no parágrafo 5º do artigo 112, que o tráfico privilegiado, ou seja, o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, não pode ser considerado equiparado a hediondo, embora ele seja um crime, tá? Porque o que acontece? Deixa eu rapidamente clarear para vocês. O tráfico de drogas, ele é considerado hediondo. E por que precisou na verdade, ele não é considerado hediondo, perdoem-me. Ele é equiparado a hediondo. E aí, por que precisou o pacote anticrime trazer essa disposição expressa? Para que não houvesse dúvida. O tráfico do artigo 33 é equiparado a hediondo. Mas o parágrafo 4º, que é considerado tráfico privilegiado, não é considerado hediondo. E isso está expresso na nossa legislação, parágrafo 5º do artigo 112. Gente, prometi uma live de 30 minutos, falei aqui 40 sozinha, absolutamente sozinha. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou aí responder 2 perguntinhas, porque eu tenho um compromisso aqui agora e eu realmente preciso sair. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou aguardar aí um pouquinho e já dizendo o seguinte. Gente, essa aula aqui vai ficar gravada no meu feed. Então vocês vão poder assistir ela de novo. Teve dúvida? Pode deixar, mandar no direct. Ou, se a dúvida foi muito, muito, muito grande, o que vocês vão fazer? Quando abrir caixinha pra gente escolher tema pro próximo Café com Direito, você vai botar a tua sugestão de novamente, ou da gente ver questões de prova, ou da gente debater tese de defesa, porque tem muito advogado já aqui comigo, então eu preciso, me dividir aí entre a gente falar de questão de prova e a gente falar de tese de defesa, mas vocês colocam na caixinha, manda direct, tira dúvida aí nos comentários, porque a aula vai ficar salva. E se você gostou, pessoal, e acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que não conseguiu aqui assistir ao vivo, vou pedir a vocês que compartilhem, que enviem para os colegas que quiserem assistir, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Tá bom? Gente, agradeço muito a vocês que estiveram aqui comigo nesse Café com Direito. Quarta-feira que vem tem Café com Direito de novo. É véspera de feriado, mas a gente vai ter Café com Direito, tá? Vamos estudar, vamos nos interessar aí, porque
Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigada a vocês, tá? Um beijão e vou deixar lá no feed. Compartilhem, pessoal. Beijo.